É, Bom dia para todo o povo de Deus, pessoas que me ouvem, que me assistem. Eu gostaria aqui, nesta meio-dia, né, fazer uma gravação a respeito de um testemunho. Há 8 anos atrás, Deus, Ele me permitiu, há 8 anos atrás, eu coloquei um marca-passo. Mas eu vivi uma vida, né, muito. Agora meu coração ele funcionava 30 segundos, né? E nesse período de 8 anos para trás, eu vivi uma vida pela misericórdia do Senhor, né? Meu coração muito fraquinho. E quando eu ia para a igreja, eu parava às vezes meio de caminho, né? Mas graças a Deus, Deus nunca permitiu que eu caísse em lugar nenhum pela fraqueza do coração. E eu ia para a congregação, quando vinha tontura e tal, eu sentava num ponto de ônibus, segurava num poste, pedia a Deus misericórdia e chegava até a igreja e lá os irmãos faziam oração e Deus me dava vitória, né? E quando eu deitava para dormir, às vezes eu acordava 10 horas, 11 horas, 1 hora, né? Porque o coração ali estava praticamente parado, estava morta, né? Mas eu ali orando a Deus, pedindo ao seu misericórdia do Senhor, certo? Porque eu já perdi 3 irmãos, né? Duas irmãs e um irmão, no momento que meu irmão estava sentado na cadeira, almoçou, sentou na cadeira para descansar. E aí, quando pensou que não, ele morreu. A minha irmã indo para o hospital para pegar os exames dela, também caiu de uma hora para outra, morreu. E a outra irmã também. Então foram 3 irmãos que eu perdi com a fraqueza do coração. Mas o que eu quero dizer, né, sobre essa situação, esse testemunho, a qual Deus, Ele toca no meu coração para me contar, porque o testemunho é bênção, é vitória, né? Porque a gente que tem a vida na presença do Senhor, nós sabemos que, né, tudo acontece. Do jeito que acontece com quem não é crente, acontece também com os crentes. Mas nós sabemos que Deus permite algo vir acontecer, né, nas nossas vidas, para a gente continuar confiando no Senhor, certo? E aí, perdi meus irmãos, 3 irmãos, e eu, né, toquei a minha vida como um Deus no meu coração fraco. Mas no momento que meu coração, eu sentia aquela, como estivesse ali morrendo, eu me levantava, procurava alguma coisa para fazer, às vezes eu pegava serrote, serrava madeira, coloquei um telhado mesmo para poder me ajudar a funcionar meu coração. E quando eu ia para o hospital, o médico, o cardiologista dizia: Tenilda, você está fazendo esforço, né? Só basta você tão somente andar que fica bem. Mas eu não sentia que estava bem. E aí eu olhava para o médico e dizia: doutor, quando eu paro de fazer essas artes, né, essas estripulias que eu faço, o meu coração é como se eu estivesse assim morrendo. E quando eu começava a movimentar o meu corpo, né, o meu coração funcionava bem, certo? E aí eu me sentia bem. E o médico sempre me reclamando, chamando a atenção. E eu achava que eu estava fazendo algo porque realmente eu me sentia bem, porque às vezes eu creio que foi Deus que permitia para mim fazer, que quando eu estava parado eu sentia a morte, eu via como eu estivesse morrendo, certo? E aí eu fazia, chegava no quintal, trocava uma planta, mexia nas plantas, certo? E eu fui fazendo essas artes achando que eu estava fazendo bem, porque realmente eu me sentia bem. E quando eu ia para o médico me chamava a atenção. Eu fazia caminhada, 5 horas da manhã, 1 hora de caminhada, né? 30 minutos indo, 30 minutos voltando, né? De Madre Deus para casa. E eu aumentava um pouquinho a velocidade do coração. E quando foi um dia eu estava dormindo, né? E eu senti o coração, como eu não tivesse perna para acordar, condições de levantar. E quando eu consegui me despertar, aí eu fui ao médico e lá o médico passou um holter. E quando colocou esse holter,
eu fui para fazer a troca no outro dia do rotor, né, que é 12 horas, né, 24 horas no rotor, e eu passei do horário. Quando cheguei no hospital, a enfermeira disse, ó, Tenise, você chegou já atrasada, o rotor era para ser trocado cedo, né, que tem outros pacientes para poder colocar. E eu disse, doutora, enfermeira, olha aí, alguma coisa aconteceu. E quando ela olhou, realmente eu estava morta, eu morri, né? E Jesus me ressuscitou e eu fui até lá o hospital e o médico me pediu, né, com urgência, para me colocar o marca-passo, né? Então ia fazer 8 anos de marca-passo no dia 20 de julho de 2016. E quando eu coloquei o marca-passo, em 2016 mesmo, eu tive um infarto. Me infartei com o marca-passo, né? Mas Deus, Ele retornou à minha vida, porque Deus, Ele tem plano, tinha plano, tem plano e continua tendo plano na minha vida. Quando Deus permite algo acontecer nas nossas vidas, é porque Deus tem plano nas nossas vidas, certo? Então Deus, Ele me deu a vida de volta, né? E aí, louvado seja Deus, o meu esposo, sempre ele ia para o monte, né? Cada dia que ele ia para o monte, ele orava e dizia para Deus, Deus, no dia que ela for fazer a última revisão, para fazer a troca desse marca-passo, né? E aí o médico, né, ia trocar o marca-passo, não ia botar o marca-passo dela mais, porque eu creio que o coração dela estava bem. Mas quando Deus permite, irmãos, eu não dizia nada, não falava nada com ele, certo? Para não abater, para não entristecer. Mas eu sei que tudo é do tempo do Senhor. Se Deus permitiu, porque se Deus quisesse, Ele colocaria, né? Não permitia que eu colocasse esse marca-passo. Então, desde o momento que Deus permitiu, usou os médicos para colocar o marca-passo, então eu coloquei e vivi e fiquei com 8 anos com este marca-passo, né? Vai completar agora 8 anos ainda de julho, mas o hospital me chamou para fazer a troca. Então meu esposo, ele orava a Deus, pedia a Deus, né? E aí realmente eu fiquei também na fé, né? Se fosse preciso que iria tirar e não colocar mais. Mas se foi Deus que permitiu o marca-passo sobre a minha vida, vivi 8 anos com o meu marca-passo, continuo vivendo com este marca-passo, tá entendendo? E pela misericórdia de Deus, Deus usou uma médica, né? Uma doutora muito legal, especialista no que ela faz, certo? Uma mulher que Deus colocou no meu coração, foi passado pelo cardiologista ali, que me atendia ali em Candeias, na Humana, no Hospital Humana, e o doutor Lucas passou para ela, né, lá em Salvador, no Hospital Fundação Baiana de Cardiologia. E lá, pela misericórdia de Deus, tomei conhecimento com essa doutora e ela fez o pedido do meu marca-passo, né, que foi realmente, não é o marca-passo, é o gerador, né, o gerador que foi para fazer troca do gerador. E aí, essa médica, Deus usou ela, a doutora Jéssica, com aquele carinho, aquele amor, certo? E ela ali me atendeu, e ali ela fez o pedido do marca-passo, né? E aí, pela misericórdia de Deus, foi trocado agora no dia 18 de abril de 2024. Então, foi quinta-feira. Vou fazer amanhã 8 dias de operada, certo? Estou aqui em recuperação, por sinal estou fazendo essa gravação distante, né, do vídeo, né? Porque eu não posso me expor sobre o celular. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, tudo correu bem, né? Tá tudo sob controle, graças a Deus por isso, que quando Deus faz, Ele faz de verdade, quando Deus usa, né? Nós sabemos que o uso médico é deixado por Deus. E Deus faz a parte dele e também Deus permite que os médicos façam. Porque na minha situação, no meu caso, Deus permitiu os médicos, né? Por sinal, o meu marca-passo, ela fez a cirurgia e ela aprofundou
o marca-passo, porque estava raso, estava debaixo, quase debaixo do meu braço, e me incomodava muito. E quando eu fui fazer a cirurgia, Deus tocou no coração dela para aprofundar, louvado seja Deus, esse gerador. Então esse gerador foi, né, aprofundado sobre a minha vida, né, irmãos? Mas não é só isso que eu quero, não é só esse testemunho sobre o marca-passo, o gerador, né, que foi trocado, graças a Deus. Deus permitiu, eu estou bem, mas eu quero concluir esse testemunho, né, contando algo que eu estava fazendo há 13 anos, certo? Mas antes, né, que foi o meu cabelo que eu estava passando tinta, pintando o meu cabelo há 13 anos. Mas eu fazia essa pintura e eu dizia a Deus, Deus, se não for da tua vontade, se não for do teu agrado, que o Senhor me dá um sinal, certo? Então não deixe eu prosseguir se algo estou fazendo que não é do teu agrado. Mas antes de eu pintar o meu cabelo, eu digo a você com toda certeza, não foi por vaidade, porque eu não pintava o cabelo todo. Eu passava aquela tinta daqueles grisados. Nem estava me dando bem, achando bonita, achando mais nova, né? Mas o importante é a gente obedecer ao Senhor. Quando Deus ele fala, quando Deus toca, nós temos que deixar tudo para obedecer ao Senhor, né? Porque muitos estão lá hospitalizados por desobediência ao Senhor. Às vezes o Senhor fala e não procura obedecer, né? Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui em 1 Coríntios 6, louvado seja Deus, e o versículo 12, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então tudo que existe no mundo, há no mundo, né? A pintura, tem o esmalte, tem o colar, tem as coisas que não agradam a Deus, né? E muitas vezes a gente usa, mas a gente usa até um determinado tempo, dia que Deus, né, que nós reconhecer que realmente a gente faz coisas que não agradam a Deus. É bom quando você reconhece que não está agradando a Deus, né? E aí você deixa. Porque quando eu comecei a pintar o meu cabelo, eu não fiz, não cheguei, não falei, não, como eu disse há pouco momento, não foi por vaidade, porque coçava muito a minha cabeça quando eu saía no sol, aquele cabelo branco, coçava muito. E eu cheguei para o louvado seja Deus, eu cheguei ali para o saudoso pastor, presbítero Manuel, e falei para ele, irmão, eu vou pintar o meu cabelo porque eu não estou me sentindo bem, me coça muito e tal, é muita coceira na minha cabeça, a cabeça começa a encher de caroço. Aí ele disse, irmã, se a senhora não vai pintar por vaidade, por saúde, a irmã que sabe, né? Mas no dia que Deus, né, não aceitar mais, a irmã deixa, certo? E ali eu primeiro procurei saber dele, porque realmente eu sou obediente aos meus senhores. As pessoas que estão na direção da obra, eu procuro obedecer. Então quando você obedece ao seu senhor, seu pastor, né, as pessoas que estão na direção da obra, certo? Então é muito bom. Então você não pode fazer algo primeiro sem tomar atitude, sem procurar consultar a Deus e consultar aos seus irmãos, ao seu dirigente, certo? Então ali naquela época eu conversei com o pastor que estava à direção do trabalho, o saudoso presbítero Manuel, e ali, né, ele também não disse a mim que sim, que não, certo? E ali eu comecei pintando o cabelo, né? E aí pessoas que às vezes, né, me chamava atenção, Montenilda, você acha que é certo e tal. E ali eu ficava calada, né? Eu ficava calada porque às vezes é melhor a gente se calar do que falar algo que vem até aborrecer as pessoas, né? Afetar as pessoas. E eu ficava calada, porque eu estava fazendo, não estava fazendo por vaidade, não estava fazendo porque sem consultar a Deus e consultar o meu dirigente, certo? E tem pessoas, irmãos, que têm que saber, entender que não é tudo que nós devemos abrir a boca para falar, né? Se você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus e Deus falar com você através da palavra, aí você vai chamar, dar um conselho ao seu irmão, dar um conselho à sua irmã, e aquela irmã vai ficar, né, feliz porque foi dirigido pelo Espírito. Mas às vezes pessoas que
faz coisas que não agradam a Deus, né? E ali procura o quê? Tirar o argueiro do olho daquele irmão. Mas a Bíblia diz para a gente tirar o argueiro dos nossos olhos, para depois a gente tirar o argueiro dos olhos dos nossos irmãos. Então, não adianta. Às vezes você vê uma pessoa fazendo um pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus. Se você vai falar para aborrecer o irmão, é melhor você entrar em oração. Fique em oração, porque na hora certa, o seu irmão, a sua irmã, vai deixar aquilo que não agrada ao Senhor. Então, é esse conselho que eu estou deixando aqui para você, né? E ali, continuando, né, louvado seja Deus, continuando aqui nessa vitória, esqueci o que eu ia falar, né? Mas continuando aqui, louvado seja Deus, nesse testemunho dirigido pelo Espírito Santo do meu Senhor, né? Eu vou continuar falando de você a respeito da minha vida, como eu parei de pintar o cabelo. E eu disse a Deus, Deus me dá um sinal. No dia que não for da tua vontade, o Senhor me dá um sinal e eu passe a deixar de pintar o meu cabelo, né? E aí o sinal foi que o cabelo começou a cair. Passava o pente no cabelo, o cabelo começou a cair tremendamente. E começou uma coceira na orelha, eu não me sentindo bem, certo? E eu mudei a tinta para pintar o cabelo. Retomei a pintura, mas troquei de tinta. Mas troquei de tinta e continuou, piorou. Aí foi inchar o meu rosto, né? Me encheu e começou a me inchar. Eu disse, ó Deus, eu sei que eu te pedi o sinal, e o sinal é este, né? E aí Deus me deu também a confirmação na palavra dele, né? Que está aqui registrado no livro de Provérbios 16, no seu versículo 31, que diz assim: a coroa de honra são os cabelos brancos, quando elas estão no caminho da justiça, né? Então, eu vou ler mais uma vez para você, Provérbios 16 e o versículo 31. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando elas estão no caminho da justiça. Então, irmãos, esta que foi a confirmação desta palavra que Deus me deu aqui, me mostrou um sinal, eu me inchando, o cabelo caindo, e eu fazia vários chás para colocar no cabelo para ver se melhorava nada. Eu disse, não, eu vou parar, eu vou deixar, porque é melhor obedecer do que eu parar no hospital e ser pior, né? Então aqui Deus me falou através da palavra. Deus já tinha falado comigo e ali eu não sabia que palavra era, onde estava a palavra. Ele pediu meu neto Gledson para ele pesquisar no celular, e ali ele pesquisou, e ali ele me trouxe essa palavra através do Espírito Santo do Senhor, né? E aí a palavra de Deus que ele me deu, né? Me chamando a atenção, louvado seja Deus, né? Falando sobre o cabelo branco, louvado seja Deus, né? Porque todas as coisas, louvado seja Deus. Então, Deus falou sobre os cabelos, né? E aí eu procurei o quê? Parar de pintar o cabelo, né? E agora eu acho meu cabelo tão bonitinho, branquinho como está, certo? E aí eu não vou continuar fazendo a pintura, porque quando Deus fala, irmãos, nós temos que procurar obedecer. Porque às vezes a gente não obedece a palavra de Deus, Deus está mostrando, Deus está dando sinal, e você está fazendo coisa errada, né? Se você vê que você está fazendo algo que não convém a Deus, como diz aqui, louvado seja Deus, onde eu li, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, louvado seja Deus. Existe muita coisa no mundo, existe a calça, existe a minissaia, né? As drogas, a bebida, o cigarro, que é a chupeta do diabo, tudo existe no mundo, né? O batom, o esmalte, tudo acontece, mas não é tudo
que nós podemos pegar para a gente usar, porque Deus não agrada. Jesus quer pessoas santos, purificados na presença do Senhor. Né? Às vezes você, não importa a dominação que você esteja, certo? Porque Jesus não vem buscar dominação. Jesus não vem buscar praga de igreja, mas Jesus vem buscar aqueles fiéis, os escolhidos, aqueles que obedecer a palavra do Senhor, aqueles que obedecer a palavra do Senhor, né, e ser fiel até o fim, Deus irá te levar para a sua glória. Então é bom quando você obedece. Então não estou aqui contando esse testemunho, né? Não estou dizendo para você deixar as coisas que você faz, jamais eu vou dizer a você para você deixar. Eu vou orar por você, como eu pedi a Deus a direção do Senhor me fez eu parar, né? E coisas que eu continuar fazendo, Deus vai me dar a direção dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, porque ninguém convence, ninguém deixa nada. O que convence é o Espírito Santo de Deus e a palavra do Senhor. Se você está quadrado dentro da palavra, se você está guardando a palavra do Senhor, examinando a palavra do Senhor, você vai saber o que é certo e o que é errado, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Agora, você tem que pedir a Deus, para Deus tocar no teu coração e você deixar. Não é para você abraçar o mundo e continuar fazendo aquilo que o mundo oferece. Porque só entra no céu de lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? E às vezes as pessoas estão ali pecando, estão fazendo coisas que não agrada a Deus, está subindo no público, um altar santo, um lugar santo, e está achando que está fazendo certo. Mas, né, não cabe a mim julgar, cabe Deus julgar você. Se você está fazendo algo que não agrada a Deus, então procure se examinar, examinando o homem a si mesmo, né, e tomar sua cruz e seguir, né? Que às vezes você pode dizer, mas na minha igreja pode tudo. Mas eu vou dizer a você uma coisa, a igreja não pode tudo, porque a igreja, a Bíblia diz que a igreja somos nós. A igreja de Cristo sou eu e você. Então, não posso dizer que a igreja pode tudo, a minha congregação pode tudo, né? Porque eu estou falando errado. Porque a igreja somos nós. Então nós não podemos, como a igreja de Cristo, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, né? Nós temos que deixar as coisas que não agradam a Deus, as coisas que não é cabível ao Senhor. Então nós temos que deixar tudo para poder servir ao Senhor, né? Como a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer, louvado seja Deus, que nós temos que ser diferente, né? Sejamos diferentes sobre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Nós não podemos colocar algo sobre as nossas vidas, por sinal, um batom, um esmalte, um colar, uma calça, uma bermuda, uma argola, e dizer que está sendo diferente do mundo, porque o mundo faz tudo isso. O mundo faz todas essas coisas, né? Se você está fazendo evangelização, né, no mundo, tudo bem que você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a obra do Senhor, mas eu estou mostrando você aqui na Bíblia a diferença entre os justos e os ímpios, a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, porque você, para ser diferente, você tem que deixar as coisas do mundo, aquilo que não agrada a Deus, certo? Mas eu não vou dizer a você para você deixar aquilo que você faz. Você vai deixar de acordo com o que o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Enquanto você está fazendo, você está gostando, você está fazendo. Agora goste e diga a Deus, Deus, estou fazendo isso, não é do teu agrado, faça eu deixar. Se não convém ao meu Senhor, faça eu deixar. Porque eu não posso chegar para você dizer que você está fazendo coisas que não agradam a Deus se você vai para o inferno. Jamais eu vou falar isso com você. Porque, né, nós sabemos que há caminho estreito que conduz à vida eterna, que é Jesus Cristo, e o caminho largo que conduz à perdição. Aqueles que andam no caminho largo, ele faz tudo que não agrada a Deus. E às vezes você diz assim, a minha igreja pode tudo. Não. É o caminho
que é largo, que é espaçoso, mas desde o momento que você deixou o caminho espaçoso, que deixou o caminho largo, que você é a nova criatura, então as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Então eu quero que você, né, medite nesse testemunho, nessas palavras, né, que eu trouxe um testemunho da minha vida e também estou trazendo por palavra, as palavras que Deus está me dirigindo para falar com você. Eu não estou dizendo para você deixar aquilo que você faz. Você só vai deixar no momento que você quiser, porque a igreja de Cristo é você. E a igreja de Cristo, ela é estreita, é o caminho estreito. E quem é igreja passa pelo apertado. Quem é, aleluia, louvado seja Deus. Quem é igreja, aleluia, passa no caminho apertado, porque o caminho apertado que conduz o homem até o céu. Jesus diz na sua palavra, louvado seja Deus, que ele é o caminho estreito, o caminho que conduz à vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. E para você chegar até o Pai, você tem que passar por Jesus. E quem é Jesus? É o caminho estreito, o caminho que leva à vida eterna. Jesus lá no céu não entra bagagem. A bagagem você tem que deixar aqui. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, que a gente desce dessas águas, né, é para arrependimento do nosso pecado, né? No momento que a gente aceita Jesus e dessas águas, por arrependimento, o pecado fica debaixo das águas. Não, por que você desce as águas no rio corrente? Para que aquela água leve toda a bagagem que você fazia. Então você não pode retornar a pegar as bagagens que você deixou lá no rio, que você deixou lá no mar, e você colocar sobre você, certo? Então eu estou dizendo isso para você, né? Dizendo esta palavra para você, é do coração de Deus para o meu coração, e estou transmitido para a tua vida, para o teu coração. Não importa aonde você esteja, que congregação que você congregue, porque a congregação é a casa de Deus que nós iremos adorar o Senhor, mas o templo do Senhor é o Espírito Santo. Então você é o templo do Senhor, você é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor tem que recorrigir aquilo que você está fazendo a partir daquele momento, né? Não importa a dominação que você esteja, pode ser Assembleia de Deus, pode ser Universal, pode ser Deus é Amor, pode ser Batista, pode ser Adventista, pode ser qualquer praga que você esteja, está no seu templo, entendeu? Mas o templo é você, o templo do Espírito de Deus é você. Então você tem que ver que nós temos que reconhecer aquilo que Deus faz conosco. Então as coisas velhas se passam, né? Você pode ver aí aquele grande exemplo da mulher que foi pega no ato de adultério, né? Quando Jesus ficou só com aquela mulher, ele perguntou: cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno, né? Será que Jesus pegou aquela mulher e mandou ela embora sem falar nada para ela? Não. Você que examina a palavra do Senhor, quando Jesus ficou com ela, Jesus disse para ela: agora vá e não peques mais, né? Por que Jesus disse? Para ela ir e não pecar, porque ela foi trazida naquela época, ela ia ser morta ser apedrejada, né? Mas Jesus, pela infinita misericórdia dele, né? Jesus não deixou ninguém apedrejar ela, porque hoje, o povo hoje apedreja as pessoas por mínima coisa. Às vezes as pessoas estão ali fazendo algo que não agrada a Deus, às vezes está fazendo ali, né, coisas que
não está liberto ainda ou liberta, e começa aquele que diz que é o crentão, que é o homem e a mulher mais poderosa, porque o poder é de Deus. Ninguém é poderoso aqui na terra. O único poder que é dado nos céus e a terra é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, aqueles que se acham, né, o grande, porque o grande e misericordioso é Deus. Então ali começa a te apredejar por palavra, porque hoje para matar as pessoas não precisa de ferir, de ser através de uma bala, através de uma faca, né? Não é para uma pessoa hoje morrer até mesmo pelas palavras que as pessoas falam sem vigiar, e às vezes afeta aquela pessoa, e muitas vezes pensam que aquela pessoa está ali com aquela vontade de servir a Deus, e muitas vezes aquelas palavras de maldição, aquelas palavras terríveis, né? E ali aquelas pedradas que dá de qualquer maneira, e então aquela pessoa, né, não permanece no caminho do Senhor. Que nós temos que ter, né, até ter sabedoria de Deus para lançar a palavra do Senhor. Nós temos que ter sabedoria do Senhor para pregar. Hoje é difícil. Antigamente, uma alma, eles entravam na igreja por aflição, aflito, e aceitava Jesus como seu Salvador. E hoje é difícil uma alma aceitar Jesus, porque hoje o povo está fazendo a vontade do diabo, né? Satanás hoje, o povo hoje está fazendo a vontade de Satanás, certo? Servindo a ele, né? Fazendo a vontade dele, fazendo as coisas que ele oferece no mundo para fazer, para as pessoas fazer. Então hoje, antigamente, Satanás, nas congregações, quando uma pessoa era pego pelo diabo, certo? Aí tinha pessoas que não estavam com a vida no altar de Deus, e orar por uma pessoa dessa endemoniada, o próprio Satanás dizia: quem é você para orar pela minha vida? Que direito você tem se você está fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Ao homem lá de cima, que ele chama homem de lá de cima, tá entendendo? Então fica uma pessoa dessa envergonhada. Mas hoje nem o diabo hoje está falando mais, né? A gente expulsa aquele que tem o poder que Deus tem dado, a direção de Deus para orar por Satanás, o diabo cair por terra e ser expulso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá entendendo? É outra coisa. Mas tem pessoas hoje que estão fazendo a vontade de Satanás, o diabo hoje não está nem aí, porque já está fazendo as coisas dele, usando aquilo que o diabo oferece, viu? Porque nós sabemos que tudo que não agrada a Deus, o diabo está colocando nas igrejas. E o primeiro que bota o olho é os evangélicos, certo? Vocês me perdoem, mas muitas vezes, hoje em dia, do dia que nós vivemos hoje, tá entendendo? Por falta de conhecimento da palavra do Senhor, das pessoas discernir, certo? De estudar a Bíblia, que hoje em dia o povo hoje quer mais poder. É poder, né? Edificação da carne. A igreja está lá cantando, louvando, o povo está lá se mexendo, tá entendendo? Mas quando entra na palavra, o povo hoje não está querendo mais ouvir a palavra. Nós temos que ter o direito de uma hora ouvir a palavra do Senhor, né? Tanto no templo como em casa, você meditar a palavra do Senhor, para que você não venha se perder, para que você não venha ser enganado pelo diabo, certo? Porque Satanás, ele veio matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, a depender do meu testemunho, Deus está me trazendo aqui uma visão para você, que muitos hoje estão com o olho fechado, está sem visão espiritual para enxergar a realidade, né? A gente vê que as coisas estão acontecendo, a violência em cima dessa terra como nunca, tá entendendo? E o povo hoje de olho fechado. O povo, a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer, né, lá no livro de Mateus, diante, que quando vê essas coisas acontecer, olha para cima, porque a redenção está próxima. E o povo está fechando os olhos. O povo está saindo da presença do Senhor. O povo está se desviando, né? Então, o que é que está acontecendo? Porque falta de vigilância, falta de entendimento, falta de ler a palavra do Senhor e guardar no seu coração. Que quando
Às vezes as pessoas não se preocupam de ir para um ensinamento da palavra do Senhor, não se preocupa de ir para um culto de oração, né? Então, se perde, né? Hoje, as pessoas hoje é batizado com o Espírito Santo e leva um tempo para poder ser renovado com o Espírito Santo. Hoje em dia, antigamente as criancinhas eram batizadas com o Espírito Santo, as mulheres, os irmãos, as irmãs eram batizadas com o Espírito Santo. É difícil hoje receber um batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque o povo hoje não quer buscar o Espírito Santo do Senhor, uma coisa muito conveniente para nossas vidas, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. No momento que nós não temos o Espírito Santo, nós ficamos perdidos, sem saber. Que nós precisamos hoje de ter visão espiritual, é através da oração e da palavra. Hoje nós precisamos muito ter, louvado seja Deus, os dons espirituais, principalmente do amor, que hoje em dia o povo prega o amor, mas não está vivendo do amor, está matando o seu próximo, está fazendo mal para o seu próximo, né? E hoje em dia está tudo difícil, mas nós que temos ainda, né, convicção que Jesus vive e reina eternamente, nós temos que estar quadrado dentro da palavra do Senhor, certo? Porque não é difícil, não é difícil para aqueles que não procuram guardar a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer os seus senhores, obedecer o seu ministério, os pastores da sua igreja. Então, quando você faz isso, você está dentro da palavra, certo? Nós temos que pregar e viver da palavra. Então, não pregar e sair da palavra. Temos que estar dentro da palavra, viver na palavra, andar na palavra, comer a palavra, né? Ser edificado pela palavra e andar como a palavra de Deus manda andar, né? Jesus diz que é para a gente ser imitadores dele, né? Se você imita, será que você está imitando ao Senhor? Será que verdadeiramente você está imitando ao Senhor? Porque Jesus disse para a gente imitar Ele, imitar, louvado seja Deus, na palavra, imitar na maneira de agir, imitar na maneira de viver, de andar, louvado seja, de falar com as pessoas, se comunicar. Então nós temos que imitar, imitadores do Senhor, né? Não se levantando mal contra as pessoas, né, dando as mãos para a pessoa que está lá caído no poço, que a palavra de Deus vai dizer para a gente amar até os nossos inimigos, viu? E muitas vezes você só ama aquela pessoa que você acha que é seu fã, né? E nós temos que amar. Se o inimigo está caído, né, dê a mão a ele, levante do buraco, né? Não é para você conviver com seu inimigo, não, mas você tem que viver pedindo a Deus misericórdia por ele e estender a sua mão, louvado seja Deus, e dar as mãos para ele, porque aquele inimigo que é teu inimigo, ele vai ver o exemplo de você, entre você e Jesus, o exemplo de Deus na sua vida, o ensinamento da palavra do Senhor na sua vida. Ele vai muitas vezes dizer, aquela pessoa não fala comigo e eu estou ali caído no buraco e ela me deu a mão. Então é esse amor que Deus quer que nós possamos fazer, praticar e viver as nossas vidas, né? Eu vou ficar por aqui, né? Que eu já falei muito, estou operada, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus, que têm assistido esses vídeos, louvado seja Deus, né? Se você gostou, aleluia, louvado seja Deus, que você, né, dê uma palavra, fale a respeito daquilo que Deus falou com você. Tem um número do meu telefone também em um desses vídeos, certo? E você peça oração, porque estou aqui orando por você. Eu não faço nada não, eu não sei orar, porque quem faz é Jesus. Eu apresento a vida das pessoas ao Senhor, né? E Deus responde, né? E Jesus que abençoe a cada um de vocês, que Deus continue te dando uma tarde de paz, uma tarde maravilhosa, né? E muito obrigado mesmo. Quando você ouvir esse testemunho, ouvir essas palavras maravilhosas da parte do Senhor, né? Que você venha entender, que você venha realmente dar lugar a Deus, para que você venha deixar aquilo que você fazia, né? E passe a fazer aquilo que é cabível ao Senhor, porque Jesus está voltando e Ele
tem pressa da tua alma para o céu, né? Como eu falei, vou repetir. Só entra aqueles lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Aqueles que deixar toda a bagagem aqui na terra, então você vai subir. Mas com bagagem, o céu é puro, o céu é santo, o céu é limpo. Tá entendendo? E naquele grande dia, você não morre, não vai para o céu não. Logo não. Primeiro você vai para o céu de Abraão, perdão. Você vai aguardar, louvado seja Deus, aqueles que morreram primeiro, Jesus vai ressuscitar, né? E depois, aqueles que vai ser por último, né? Deus aí vai fazer agora o julgamento de todos. Tanto quem morreu, né? E quem vai subir com Cristo. Então, é Ele que vai fazer o julgamento. Então, não sou eu, louvado seja Deus, não é o teu irmão, não é os pastores, né? Que vai fazer julgamento por ninguém. Então, ninguém está aqui, ninguém tem direito de julgar ninguém. Se você está fazendo algo de Deus que não agrada a Deus, então, ore a Ele, Deus, faça como eu fiz. Pai, se não é do teu agrado, que não é da tua vontade, não importa onde você esteja congregando. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, você vai deixar as coisas, não por mim, nem por ninguém, falar com você. Deixe isso. Perdão. Louvado seja Deus. Que você vai deixar através da palavra do Senhor, né? Eu vou ficar por aqui que a garganta começou a coçar, né? Eu não posso ficar muito me expondo aqui de frente, certo? Eu agradeço a Deus mais uma vez e a vocês. Amém? Jesus que abençoe vocês, em nome de Jesus.